Tudo começou quando Daniel, um jovem jornalista investigativo, recebeu uma dica anônima sobre uma casa abandonada no centro da cidade, conhecida localmente como a Casa dos Sussurros. Diziam que ninguém ousava passar uma noite lá. Os moradores acreditavam que a casa era amaldiçoada, um lugar onde vozes sussurravam segredos proibidos de se ouvir. Curioso e movido pelo desafio, Daniel decidiu passar uma noite na casa para escrever um artigo que desmentisse a lenda. A casa era uma construção vitoriana em ruínas, suas janelas quebradas, parecendo olhos vazios, observando os transeuntes. A porta rangiu alto quando Daniel a empurrou. O ar interno era abafado, cheirando a mofo e madeira podre. Ele ligou uma lanterna e começou a explorar. No saguão, o piso rangia sob seus passos, ecoando no silêncio profundo. Retratos antigos, com rostos desgastados pelo tempo, ainda pendiam das paredes. Daniel se perguntou por que ninguém havia limpado ou demolido o lugar. Ele montou sua câmera e gravador de áudio no que parecia ser a sala de estar. Queria capturar qualquer atividade paranormal para desmascarar a lenda. As primeiras horas foram tranquilas. Ele caminhou pela casa, registrando detalhes para seu artigo. Mas, à meia-noite, algo mudou. O ar ficou pesado, como se a própria casa estivesse respirando. Foi então que ele ouviu o primeiro sussurro: "Saia daqui!" Daniel congelou. O som era baixo, vindo de todas as direções. Ele girou a lanterna, mas não viu nada. Tentando manter a calma, verificou o gravador. Para sua surpresa, a voz não estava lá. Poucos minutos depois, os sussurros começaram novamente, desta vez mais altos. "Você não deveria estar aqui." A voz parecia feminina, mas distorcida, como se alguém estivesse falando debaixo da água. Ele sentiu um calafrio subir pela espinha. Ainda incrédulo, Daniel seguiu o som até o quarto no final do corredor. A porta estava entreaberta. Com a lanterna tremendo em sua mão, ele a empurrou. O quarto estava vazio, exceto por uma cadeira de balanço no centro, que se movia lentamente. O sussurro parecia emanar dela. Daniel tentou gravar, mas a cadeira parou subitamente. O sussurro cessou. O silêncio que se seguiu era ainda mais assustador. De repente, a porta se fechou com um estrondo atrás dele. Ele correu para abri-la, mas estava trancada. O pânico começou a se instalar. "Você quer ouvir nossos segredos?" A voz agora era clara, quase ao pé do ouvido. Ele girou a lanterna freneticamente, mas o quarto parecia maior do que antes, como se as paredes estivessem se afastando. De repente, as paredes começaram a ser cobertas
por palavras. Elas apareciam lentamente, como se fossem escritas por mãos invisíveis. Morte, culpa, vingança. As palavras começaram a formar frases. Você não é melhor do que eles. Nós sabemos o que você fez. Daniel sentiu o coração acelerar. Ele não tinha contado a ninguém sobre a tragédia em sua vida. O acidente que ele havia causado e que tirara a vida de uma jovem. Ele nunca fora culpado legalmente, mas o peso da culpa o consumia. Agora, aquelas palavras pareciam cuspir sua vergonha de volta para ele. As vozes se multiplicaram. Agora eram dezenas, talvez centenas, sussurrando ao mesmo tempo. Confesse, pague pelo que fez. Ele caiu de joelhos, cobrindo os ouvidos, mas os sussurros pareciam estar dentro de sua cabeça. De repente, tudo parou. O silêncio era ensurdecedor. A porta do quarto se abriu lentamente, revelando o corredor escuro. Ele correu, tropeçando, descendo as escadas e saindo da casa. Quando ele finalmente olhou para trás, a casa parecia inalterada, mas as janelas estavam agora preenchidas por rostos sombrios que o observavam. Ele ouviu o último sussurro, baixo e zombeteiro. Você voltará. Daniel nunca publicou seu artigo. Ele deixou o jornalismo e desapareceu meses depois. A lenda da Casa dos Sussurros, no entanto, só cresceu. E alguns dizem que, nas noites mais silenciosas, ainda se pode ouvir um homem implorando por perdão.